Olá, seja bem-vindo ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Na aula de hoje nós vamos ver os operadores da linguagem Java. Java é uma linguagem rica em operadores. Nós temos os operadores aritméticos, relacionais, bit a bit, lógicos, de atribuição e o condicional. É claro, tem uma ordem para executar esses operadores. Nós vamos ver a prioridade dos operadores e alguns exemplos no final dessa aula. Vamos lá? Os operadores aritméticos são os nossos velhos conhecidos da matemática. Inclusive, alguns deles utilizam os mesmos símbolos que usamos na matemática, como adição e subtração. Observe que para fazer a multiplicação, nós usamos o asterisco e não o pontinho de multiplicar. A divisão é esta barra inclinada para a direita. O resto da divisão, feita com números inteiros, nós usamos o símbolo de porcentagem. Então, observe, você não está calculando uma porcentagem, mas pegando o resto de uma divisão. Para somar 1 em uma variável, ou mesmo subtrair 1, que nós chamamos de incrementar e decrementar, nós temos os operadores mais, que incrementa de uma unidade o valor de uma variável, e menos, que decrementa, subtrai uma unidade do valor da variável. Existe uma diferença se você coloca o operador à direita ou à esquerda. Por enquanto, vamos ficar apenas ligados no operador à direita, que incrementa de uma unidade ou decrementa de uma unidade, para você poder utilizar o valor que está na variável. Os relacionais comparam dois valores, sejam eles entre constantes ou variáveis. Então, se eu quero saber se o conteúdo da variável A é igual ao conteúdo da variável B, observe que eu uso dois sinais de igual. Então, A é igual a B, com igual, igual. Para saber se o valor dessas variáveis são diferentes, você usa exclamação igual. A exclamação é o símbolo que nós utilizamos para representar a palavra not. Então, not igual é diferente. Você também pode imaginar como sendo aquele traço que corta o sinal de igual. Então, aqui A é diferente de B. Maior e menor são idênticos aos símbolos usados na matemática, se A é maior que B ou A é menor que B. Já o maior igual e o menor igual usam dois símbolos. A maior ou igual a B usa o maior e o igual. Não pode ter espaço em branco aqui no meio. E o menor ou igual é o sinal de menor com o sinal de igual. Também não pode ter espaço em branco. Mas qual é o resultado dessa operação? Então, se A é igual a B, pode ser que sim, pode ser que não. O sim é o true, verdadeiro, e o não é o false, falso. O resultado de uma operação relacional é um valor booleano, falso ou verdadeiro. Os operadores bit a bit são pouco utilizados em Java, mas eles existem. Vamos dar uma olhada neles. Para isso, você tem que entender que eles só podem ser usados em variáveis cujo tipo de dado é inteiro, excluindo aqui o char. Então, quem entra nessa categoria mesmo? O byte, o short, o int e o long. Todos esses tipos de dados são sinalizados, ou seja, utilizam o bit mais à esquerda como bit de sinal. Esse é o bit mais significativo, o bit da esquerda. Então, esse aqui, a variável A tem um número negativo e a variável B tem um número positivo. Então, aqui está o mapa de bits que representam esses números. A variável A e B tem esses dois mapas de bit. Observe que eles provavelmente são do tipo byte, porque tem apenas um byte. Se eu fizer a operação A e B, esse E comercial representa o AND bit a bit, o operador é o E comercial, eu vou pegar bit a bit e executar o AND. Lembra do AND do curso de lógica? Falso com falso dá falso, falso com verdadeiro também dá falso, verdadeiro com falso dá falso, só vai dar verdadeiro quando for verdadeiro com verdadeiro. Em binário, o 0 é falso, 1 é verdadeiro. Então eu só tenho essa situação aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com verdadeiro. O resto está combinando verdadeiro com falso e falso com falso. Esse é o resultado, ó.
somente nessas posições, primeira, segunda, terceira e quarta. Só na terceira e quarta é que vai dar verdadeiro, o resto deu tudo falso. O operador ou OR, que é o pipe, a barrinha em pé, também chamada de pipe, cano, é a operação em que, para ser verdadeiro, basta que um seja verdadeiro ou ambos serem verdadeiros. Quando os dois forem falso, então vai dar falso. Essa situação ocorre na sétima posição e na segunda posição. Então observe que a segunda e a sétima posição do resultado ficaram falso. O resto ficou tudo verdadeiro. O XOR, ou exclusive OR, ou exclusivo, é semelhante ao OU. Esse OU é chamado de inclusivo, porque ele é verdadeiro quando inclusive as duas opções são verdadeiras. Já o OU exclusivo não. Ele só é verdadeiro quando ou uma ou outra forem verdadeira. Então, se eu tiver duas verdadeiras, ele vai dar falso. Então, observe que a terceira e a quarta posição tem 1 e 1, tanto em cima como embaixo. 1 com 1, 1 com 1. Então, ele vai dar como resultado falso e falso aqui. O NOT, ele inverte, é um inversor. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, o NOT da variável A vai inverter esses bits. 1, 0, 1, 1 vai ficar 0, 1, 0, 0. E 1, 1, 0, 0 fica 0, 0, 1. Agora nós temos os operadores de deslocamento sinalizados. Ele é chamado de sinalizado porque ele não mexe no bit de sinal. Então, deslocar os restos dos bits para a esquerda equivale a multiplicar por 2. Nesse exemplo, eu quero que desloque os bits para a esquerda 2 vezes. Cada vez que eu desloco para a esquerda, multiplica por 2. Então, deslocar 2 vezes equivale a multiplicar por 4, que é 2 vezes 2. Deslocar os bits para a direita equivale a dividir por 2. Então, se eu deslocar os bits para a direita 2 vezes, eu estou dividindo por 2 2 vezes. Então, estou dividindo por 4. Esses dois deslocamentos não mexem no bit de sinal. Agora, existe um deslocamento para a direita que ignora o bit de sinal e desloca ele também, não está nem aí. É o com 3 sinais de igual. Então, eu também divido aqui por 2 duas vezes, né? Então, estou dividindo por 4. Só que o bit de sinal que eu deixei aqui em vermelhinho para ficar fácil de ver, foi deslocado. Ok? Esses operadores bit a bit não são muito utilizados em Java, mas estão aqui para você conhecer. Os operadores lógicos são bem mais comuns, né? Então, nós temos o NOT, o AND e o OR. Observe que a diferença em relação ao bit a bit, o AND são 2 E's comerciais e o OR são 2 pipes. E o NOT é a exclamação. Então, se você não lembra da tabela verdade, está aqui a tabela verdade desses operadores lógicos. Então, se A é maior que B, se for verdadeiro, o NOT nega. A é maior que B, verdade. NOT da verdade, falso. Então, verdade. O NOT da verdade dá falso. No AND, A é maior que B, verdadeiro. E A é maior que C, verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro, no AND vai dar verdadeiro. Caso contrário, nas outras possibilidades vai dar falso. O OU, A é maior que B ou A é maior que C, basta que um dos dois seja verdadeiro para dar verdadeiro. Só vai dar falso se as duas perguntas forem falsas, ok? Os operadores de atribuição, eles são mais simples de utilizar. Veja bem, o igual nós já usamos várias vezes. Ele representa não a igualdade, mas a atribuição. O que está do lado direito é atribuído à variável do lado esquerdo. Então, eu faço o cálculo A mais B e o resultado dessa operação eu atribuo à variável C. Se eu tiver algo desse tipo, C recebe C mais A, eu escrevi C 2 vezes, tudo bem. O conteúdo da variável C soma com A e o resultado é armazenado na própria variável A. Existe uma forma mais compacta de escrever essa expressão, que é assim, C mais igual a A, sem espaço em branco. Então, o mais igual
significa que a variável que está do lado esquerdo participa da operação. Vamos ver outro exemplo aqui, ó, na subtração. Então, C recebe C menos A. Eu posso compactar esta expressão aritmética com esta atribuição desta forma. Menos igual. É uma operação aritmética e uma operação de atribuição. A variável C participa do resultado. C subtrai A e o resultado é armazenado na própria variável C. Observe que todos os operadores, com exceção dos relacionais, permitem que você faça esse tipo de atribuição mais compactada, também chamada de atribuição composta. Finalmente, temos o operador condicional. A ideia desse operador é simplificar os desvios condicionais simples. Então, se eu tenho 4 linhas aqui, ó, fazendo uma pergunta, se a idade for maior ou igual a 18, então o prêmio recebe 2.500. Caso contrário, o else, prêmio recebe 1.500. É possível escrever isso numa única linha usando o operador condicional. Alguns chamam de operador ternário. Então veja, declarei a minha variável prêmio e vou atribuir a ela o quê? Coloquei na frente o operador ternário. Entre parênteses você põe a pergunta, como está aqui no if. Idade é maior ou igual a 18? E uma interrogação. Se for verdade, 2.500 é o que entrará na variável prêmio. Caso contrário, esses dois pontos representam esse else. É 1.500 que vai entrar na variável prêmio. Vamos ver outro exemplo? Se a média for maior ou igual a 7, o resultado é passou. Se não, o resultado é não passou. Então veja, vamos declarar aqui a variável resultado como uma string, porque ela vai receber uma string, né, que é uma cadeia de caracteres entre aspas, o operador de atribuição e agora o nosso operador condicional. Média maior ou igual a 7? Interrogação. É maior ou igual a 7, então passou, entra na variável resultado. Caso contrário, que pena, não passou, entra na variável resultado. Simples assim. Com uma coleção tão grande de operadores, era natural que houvesse uma prioridade, né? Qual é feito primeiro? Então essa tabela mostra de cima para baixo os mais prioritários. E a associatividade é se a operação é realizada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, você já deve saber que tudo que está entre parênteses é feito primeiro. Nós ainda não vimos o colchete nem o ponto. Mas quando eles aparecerem, eu vou relembrar essa tabela para vocês. Os operadores unários, que são os operadores que operam em cima de uma única variável ou constante. O incremento, o decremento, a negação e a negação bit a bit, eles são muito fortes. Eles executam logo na sequência do parêntese, se estiverem presentes numa expressão. E eles operam, observando aqui, ó, da direita para a esquerda. Os multiplicativos, né, multiplicação, divisão, resto, eles acontecem, também são muito fortes, mais fortes que a adição e subtração, e operam todos os aritméticos da esquerda para a direita. Os de deslocamento, os relacionais, os bit a bit, os lógicos, os de atribuição são os mais fracos, são os últimos a serem feitos, né? E a vírgula que nós vamos ver mais para frente. Vamos ver alguns exemplos? Então, se eu tenho essa expressão, x recebe 2 mais 1 vezes 6, está entre parênteses. Parênteses tem prioridade mais alta, então 2 mais 1, 3. Agora tenho 3 vezes 6, né? Eu substituí aqui 2 mais 1 por 3, 3 vezes 6, 18. A variável x vai receber o número 18, que é o resultado dessa expressão. Vamos pegar outro exemplo. X recebe 5 mais 1 dividido por 3 vezes 3. Então, está entre parênteses, faz primeiro, 5 mais 1, 6. Então, a expressão fica 6 dividido por 3 vezes 3. Divisão e multiplicação têm a mesma prioridade. Lembra, eles operam, então, da esquerda para a direita. Tenho que fazer 6 dividido por 3, dá 2. Então, agora eu faço finalmente 2 vezes 3, 6. Outros operadores aqui, ó.
os de atribuição. Para esse exemplo, nós vamos precisar das variáveis x, a com 1, b com 2, c com 3, d com 4. Então vamos lá. Eu tenho essa expressão. X recebe a mais igual a b mais c. Vamos fazer o quê? Nós temos que os operadores de atribuição operam da direita para a esquerda. Então, vamos fazer o b mais c. E o primeiro passo é substituir b e c pelos seus respectivos valores. O c vale 3 e o b vale 2. Então, ficou 2 mais 3, que dá 5. Agora, a mais igual a 5, lembra? É a recebe a mais 5. Então, o a vale 1. 1 mais 5 dá 6. Então, a variável a vale 6. Então, x recebe 6. Olha outro exemplo para ficar mais claro. X recebe b vezes igual a c igual a d mais 2. Então, o operador de atribuição é da direita para a esquerda. Substitui d. D vale 4. 4 mais 2, 6. Então, a variável c vale 6. Eu já posso substituir. B vezes igual a 6. Vezes igual, então o b participa. B recebe b vezes 6. Né? Nosso b vale 2. 2 vezes 6, 12. Então, x recebe 12. Entenderam isso? Vamos ver mais alguns? Relacionais agora. Então, i vale 1, j vale 2. Inteiros. X vale 3.3, y 4.4. Double. Vamos ver o valor dessa expressão. 2 vezes i menos 7 é menor ou igual a j menos 8? Vamos substituir. O i vale 1, o j vale 8. Agora tem uma expressão aritmética, tem que resolver primeiro, é mais forte. E na expressão aritmética tem multiplicação, que é mais forte ainda. 2 vezes 1, 2. 2 menos 7, menos 5. 2 menos 8, menos 6. Aí vem a pergunta, menos 5 é menor ou igual a menos 6? Falso. O resultado é falso. Outra expressão, menos x mais y é maior ou igual a 2.0 vezes y? Vamos substituir. X é 3.3, com o sinal de menos, ficou menos 3.3. O y é 4.4, aparece aqui e aqui. Então, menos 3.3 mais 4.4 é 1.1. 1.1 é maior ou igual a 2 vezes 4.4 é 8.8. 1.1 é maior ou igual a 8.8? Falso. Operadores lógicos. I vale 1, J vale 2, ambos inteiros. E nosso double 3.3. Aqui eu fiz uma combinação de vários operadores relacionais e lógicos. Então eu tenho aqui x é menor ou igual a 5 e x é não igual a 1, então é diferente, ou i é maior que j. Vamos resolver um de cada vez. Substituindo, 3.3 é menor ou igual a 5 e 3.3 é diferente de 1 ou 1 é maior que 2. A primeira expressão relacional, 3.3 é menor ou igual a 5? Verdade. A segunda, 3.3 é diferente de 1? Verdade. 1 é maior que 2? Falso. Agora nós temos o e e o ou. Se você olhar lá na tabela de prioridade, você vai ver que o e é feito primeiro. Verdadeiro e verdadeiro, true, verdadeiro. Então ficou verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Você viu a riqueza dos operadores da linguagem Java? Então, terminamos aqui a nossa aula. Leia a apostila, faça os exercícios. Tem 10 exercícios que eu montei para vocês fazerem. E assista às próximas aulas. Não esqueça de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. E até